E olha, o Santos foi em campo nesse final de semana contra o Sport Clube Recife em busca de um resultado positivo na Vila Belmiro e conseguiu. O placar foi 3-0 e terminou o primeiro turno fora da zona de rebaixamento e isso deixou os santistas muito felizes. E o Sacha aqui fazendo o gol dele depois de um longo jejum. O Sacha volta a marcar. Vamos ver. O técnico do Peixe, Cuca, pôde pela primeira vez contar com os 3 novos reforços estrangeiros. Brian Ruiz, Carlos Sanches e Derlis Gonzalez desde o início do jogo. E já na estreia participaram dos gols da vitória do Santos em cima do Sport. O primeiro gol saiu logo aos 2 minutos da partida. Derlis Gonzalez fez jogada pela direita e cruzou. Brian Ruiz ajeitou e Eduardo Sacha chutou no canto esquerdo de Magrão. 1-0 na Vila. O time do Santos continuou durante o primeiro tempo fazendo pressão no Sport, mas o placar permaneceu igual. Já no segundo tempo, uma série de contra-ataques deixou a partida bastante equilibrada. Mas aos 11 minutos do segundo tempo, o atacante Rodrigo, um dos principais jogadores do Sport na partida, é expulso. Aos 34 minutos, Gabriel Barbosa marca e tem o gol impedido. Logo depois, aos 36 minutos, o Santos amplia. Gonzalez tabela com Gabriel, que invade a área e cruza para Rodrigo, que empurra para dentro do gol. Santos 2, Sport 0. Aos 38 minutos, sai o último gol da partida. Após a defesa do Sport cortar o cruzamento de Bruno Henrique, Vitor Ferraz pega a sobra e chuta no gol. Santos 3, Sport Clube Recife 0. Lógico que dá um alívio, mas a gente tem que ser bem pé no chão, bem humilde em saber que tem muito chão ainda pela frente, né? Não adianta hoje a gente pensar em ser campeão. Agora, o primeiro passo nosso é sair da zona do rebaixamento, com força. A segunda vitória seguida dá mais confiança para o time do Santos, que amanhã, às 9h45 da noite, enfrenta o Independiente pelas oitavas de final da Copa Libertadores em Avejanada, na Argentina. Sábado, dia 25, o Santos joga contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. Levo 22 jogadores para poder fazer treino. Lógico que tem que cortar 4 depois, mas é grupo. Eu já conversei, já expliquei a todos, é grupo. E vamos com força, independente de quem vai jogar, fazer o nosso melhor. Aê, Cuca. E o jogo foi um jogo com muitas tentativas, né? E 3 gols aí que tira o Santos da zona de rebaixamento. E você sabe que o Internacional até tentou, né? Até ficou ali na ponta. Mas aí com a vitória, o São Paulo, que é líder do Campeonato Brasileiro, o tricolor paulista venceu a Chapecoense no Morumbi e é campeão. Lailson, seu time é campeão. O São Paulo foi campeão do primeiro turno. Não é muita coisa, mas já é algum... algo. Balança. O São Paulo, logo aos 2 minutos, fez 1-0 com o Shailon. Mas o jogo que parecia fácil se complicou. O time deu espaço e a Chapecoense tentou 1, 2 e nada. Aí o São Paulo, que até então jogava para o gasto, definiu a vitória com o Hudson, 2-0 e festa no Morumbi. O São Paulo abriu 3 pontos para o Internacional, segundo colocado. E agora conta com um histórico favorável. Desde 2003, início da era dos pontos corridos, apenas 3 vezes o time que terminou o primeiro turno no topo da tabela não se sagrou campeão. Claro, a gente pode pegar uma coisa favorável, mas que a gente não possa se prender a isso, porque isso não vai adiantar de nada se a gente não continuar botando a nossa intensidade, nosso foco, a nossa concentração aí a cada jogo. Mas na história dos pontos corridos, quem vence o primeiro turno geralmente é campeão, hein? Será? Só não aconteceu em 3 oportunidades aí. Bom, o Internacional encerrou a rodada do Brasileirão na vice-liderança. O time gaúcho venceu o Paraná no Beira-Rio e foi beneficiado pela derrota do Flamengo. Do
No primeiro tempo, o Inter quase não deu chances ao adversário. Mas apesar das tentativas, não conseguiu balançar a rede. O Paraná até tentou explorar os pontos fracos do Inter, mas também não marcou. O Inter voltou para o segundo tempo determinado a fazer um gol. Aos 41 minutos do segundo tempo, o Inter chegou a pedir um pênalti, mas o árbitro não marcou. Correndo contra o relógio para marcar um gol, os 8 minutos de acréscimo deveriam parecer um alívio. Viraram uma maneira de prolongar a agonia das duas equipes. Até que essa cobrança de falta no ângulo direito virou um golaço de Camilo. Fim de jogo, Inter 1, Paraná 0. Apesar de já ter treinado com os colegas e de estar liberado pela CBF, o atacante Paulo Guerreiro só deve estrear no próximo domingo contra o Palmeiras. O Guerreiro necessita de uma preparação. Nós não vamos colocar o Guerreiro em campo por colocar. Nós vamos colocar o Guerreiro em campo quando ele tiver condições de devolver aquilo que ele sabe fazer, que é jogar um grande futebol. E acho que isso deve acontecer mesmo contra o Palmeiras, né? Porque o Inter está visando aí a primeira colocação, está na briga direta pela primeira colocação do Campeonato Brasileiro. E aí, como é pontos corridos, é um campeonato de pontos corridos, toda vitória é muito importante, é uma semifinal, né? Depois de ser derrotado pelo Atlético Paranaense e ver o Inter vencer a rodada, o Flamengo caiu para terceiro lugar, hein? Pablo se antecipou à defesa do Flamengo e marcou o primeiro gol do Atlético Paranaense. O Atlético voltou a pressionar. A bola sobrou para Rafael Veiga marcar o segundo. Com o gol de Zé Ivaldo, o placar foi definido em 3-0 na Arena da Baixada. O Flamengo está em terceiro lugar, a 4 pontos do líder São Paulo. O Palmeiras entrou em campo com um time misto e fez 3-0 no Vitória. Daverson marcou os 2 primeiros gols no Barradão, em Salvador. Dudu brigou pela bola e completou o placar. O Palmeiras completa o G6, o grupo dos 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro foi ao Rio de Janeiro e teve facilidade para tocar a bola. Luan fez o primeiro do Galo contra o Botafogo. Casares marcou o segundo. O Atlético chegou ao terceiro com o Tomás Andrade. Vitória do Atlético Mineiro por 3-0. A equipe mineira está em quinto lugar no Brasileirão. 3-3, né? Vamos ver assim como é que fica a classificação do Brasileirão depois da final do primeiro turno, né? O São Paulo, 41 pontos, primeiríssimo lugar, campeão do primeiro turno. Tem o Internacional em segundo lugar, o Flamengo colado ali com 37 pontos, Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras os 6 primeiros, depois vem o Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e América Mineiro, Bahia em 11º, Botafogo em 12º, Santos saindo da zona de rebaixamento em 13º lugar. E aí quem está lá na zona da degola, Vitória, Atlético Paranaense, Ceará e o Paraná. Não vence, mas não vence de jeito nenhum, né? E olha, o final de semana teve ainda mais uma vitória para o Santos. As Sereias golearam o Rio Preto na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista. As Sereias da Vila pressionaram o time visitante desde o começo do jogo, mas o primeiro gol demorou ao sair. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Maria deu um belíssimo passe para Rosana, que entrou na área e com muita categoria tocou para o fundo da rede. Já no segundo tempo, as Sereias foram mais eficientes. Logo aos 6 minutos, Maria cortou a marcação, cruzou para Patrícia Sochó, que só precisou empurrar para o gol. Com um ritmo intenso, pouco tempo depois, as Sereias marcaram o terceiro gol. O quarto saiu aos 17 minutos, quando Sochó cruzou na área. A zaga afastou mal e Juliette mandou para o gol. O último saiu quase no fim da partida, aos 43 minutos. Com a vitória, as Sereias chegaram a 7 pontos e agora lideram o grupo 3 do Campeonato Paulista. Na próxima quarta-feira, a partida será contra o Flamengo, no Estádio da Gávea, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Parabéns às meninas da Vila que estão dando um show de bola nos seus jogos, estão arrebentando. Uma ótima tarde para você.